E aí galera, boa tarde, o pessoal da página do Pé no Gramado. Olha, a gente tá aqui pra fazer uma matériazinha diferente. Isso porque pré-temporada, a coisa tá rolando, todo mundo querendo saber de novidades e não sei o que. Mas um dado bem interessante chamou a atenção da equipe do Pé no Gramado. Essa questão de preparação física, como é que vai ficar? Tem jogador que chegou aí, assim, parecendo uma bola rolando. Não é a bola do campo, é ele mesmo como uma bola. E aí fica difícil saber, será que esse jogador vai estar apto para o meu time quando a bola rolar de fato lá dentro e os 90 minutos estiverem valendo? Para isso, trouxe aqui comigo mais uma vez o meu querido Mauro Saldanha, ele que já tentou emagrecer a gordinha que vos fala aqui, entendeu? Super profissional, super capacitado, tá aqui com a gente para falar um pouquinho a respeito dessa questão de preparação física. Mauro, primeiro, boa tarde pra você, viu? Boa tarde. Falar desse pessoal é bem complicado, né? Porque assim, é uma questão que envolve... Tem um monte de gente que tenta emagrecer e tarará. E esse pessoal, eles trabalham com isso todo dia. Essa questão de tem que estar o físico ok, tudo preparado, tudo direitinho. E pra eles já é meio que inconsciente de que tem que estar tudo certo. Aí os caras passam 20 a 30 dias de férias e me voltam, assim, parecendo umas bolinhas. É normal isso, Mauro, assim, acontecer essas coisas nesse curto período de tempo, um ganho excessivo de peso? Digamos que de maneira excessiva, não. Mas o ganho tanto na composição de gordura, que vai afetar, no caso, no ganho na quilagem do atleta, é sim. Pois são 20 a 30 dias, como dizem, e vai parar os treinamentos de forma intensa. E vai ser uma queda repentina, então o corpo vai sofrer com isso, o metabolismo vai desacelerar com isso. Tem atletas que se cuidam de fato, buscam academias nas férias, buscam um profissional da educação física para acompanhá-lo, para não perder a massa muscular, que também com a perda da massa muscular faz com que tenha esse ganho de gordura. E muitos atletas também não têm as famílias instaladas na cidade, e viajam, e quem é de beber bebe, quem é de comer churrasco come, quem é de comer doce também come. Vulgo Diego Souza. Mas seguindo. Então, é basicamente isso é normal. Ultimamente, não me lembro o nome do preparador físico do Palmeiras, eu tenho li uma matéria com ele, que a média do 2015, se eu não me engano, do Palmeiras foi de 2% na composição da gordura corporal dos atletas. Isso é bom? 2%? O que é que seria, assim, para um preparador físico chegar, voltar das férias, olhar, avaliar todo mundo e dizer, caramba, isso! Conseguir que o pessoal se cuidasse. O que seria uma média boa? Nenhum ganho, eu sei, seria excelente. Mas se a gente tirar por média assim, vamos pensar que 2, 3% é uma média boa? Esses 3 quilos, por exemplo, que o esporte voltou, é uma média boa? 2% de gordura corporal, digamos que 30 dias de um trabalho intenso, sim, tá? Só que além da preparação física, há a preparação tática e técnica também para essa pré-temporada, além da psicológica. Então o trabalho tem que ser muito mais interdisciplinar, com nutricionista, fisiologista e preparador físico. Ele falou de um ponto interessante, e aí vem a questão da informação, né? O Náutico, ele tá passando aí cerca de 15 a 20 dias, todos concentrados no CT. O esporte também iniciou esse tempo, né? Só que o esporte iniciou um pouco depois da apresentação. E aí vão passar um tempo lá internados, como se dizer assim. Nada de voltar para casa, alimentação que a nutricionista passa, na quantidade que a nutricionista passa, preparação de manhã, de tarde, de noite. Então isso vem acontecendo aqui. Eu acredito que no Santa Cruz isso não está acontecendo, até porque o Santa Cruz ainda não tem CT. Vale a gente lembrar aqui. Mas enfim, para Náutico e esporte, pelo menos isso está acontecendo. E é uma questão boa, né? Falando agora, já que a gente já entrou nessa questão de medida de peso e tal, tem alguns atletas que chamaram a atenção. Na minha opinião, o Zé Carlos, pelo menos na apresentação dele, aparentou estar um pouquinho acima do peso, né? O que é que é preciso fazer para que atletas como o Zé Carlos, que é conhecido como Zé Gol Carlos, e como o Diego Souza, por exemplo, o Eli Carlos também, que foi contratado no Santa Cruz, jogadores no Náutico como o próprio Tiago Cardoso, que é goleiro, um jogador assim,
que fazer para esses jogadores eles estarem todos aptos para o início da temporada? Quando a bola rolar para Taça Asa Branca, para Santa Cruz, os jogadores estarem não inteiraços, mas pelo menos preparados para aguentar os 90 minutos. O que é que a preparação física precisa se preocupar agora? Bem, esses atletas que estão... Eles vão ver em forma geral, os atletas que estão acima, de certa forma, eles terão um cuidado especial, tanto na parte nutricional quanto na parte fisiologista. O fisiologista vai estar mais ligado ao preparador físico, porque o preparador físico vai ter que colocar uma periodização, no caso, específica, se for no caso do excesso que você fez na primeira pergunta. Se for um caso excessivo, terá que, além da questão da preparação, com a nutricionista também. Mas a preparação física vai ser o ideal, para ele chegar, no caso, jogando bem na primeira ou segunda partida. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho de gravar e você estava me dizendo que talvez no primeiro, no segundo e até no terceiro jogo é possível você não ver 100% do jogador. Isso. A gente, como repórter que sempre está informando, a gente procura sempre dizer também em relação a isso. Minha gente, está começando agora e tal. Então é normal, por exemplo, se o Zé Carlos não fizer gol no começo por conta de condição física, se o Diego Souza não fizer aquele golaço de falta porque também não tá no ponto. Enfim, os jogadores que foram contratados é porque, assim, me perdoem, mas eu ainda não decorei os 11 contratados do Náutico, tá, minha gente? De verdade, me perdoem. Mas, acontecer isso, então, você não vê um time 100% é super normal por conta dessa volta das férias. Isso. Aqui no Brasil é complicado por conta dessa questão de ser 20 a 30 dias de férias e a pré-temporada, digamos, às vezes 15 dias para os grandes clubes daqui. Os clubes interiores voltam antes, alguns, né? Porém, tem um déficit na comissão técnica. Então, talvez esses tenham um trabalho físico mais intenso, porém, a parte fisiológica, a parte da nutrição não seja tão boa. Aí tem equipara um pouco nessas primeiras rodadas, mas daí por diante se sobressai os grandes clubes. Olha, para os jogadores mais velhos, por exemplo, tem uma preocupação especial para eles? Sim. Não só na parte muscular, né? Porque a gente sabe que muscularmente falando, talvez eles, para recuperação de lesão, essas coisas, não é simples. Mas eu tô falando para essa questão de retorno também, é mais difícil? Sim, porque além do desgaste, tem atleta que tem os famosos atletas até já aposentados que não gostavam de treinar, né? Outros atletas até de maior idade, digamos assim, no futebol, também tem ainda atuando, como o Zé Roberto, né? Não é isso? Zé Carlos. Não, o Zé Roberto, Zé Roberto sim. No Palmeiras. Isso. E Carlinhos Bala também que vai jogar nessa temporada. Pois é, companheiro. Carlinhos Bala tá de volta lá em Maceió, viu? Então tem atletas que se cuidam e atletas que são, digamos que, largados de certa forma. Porém, é preocupante para o caso dos mais velhos, né? É uma preparação física e a parte nutricional também. Mais específica. Certo. Passando para a próxima pergunta, é uma questão que todo mundo quer saber. A gente está falando aqui de poder voltar a jogar depois desses 30 dias de férias. Então, lesão é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, principalmente torcedor e aquele jogador que poxa, o jogador do meu time que eu sei que vai se destacar. Será que essa questão de voltar acima do peso facilita uma lesão desses jogadores, pelo menos nesses 3 jogos que a gente está falando que eles não apresentam tudo? Bem, se o atleta ele não quer sofrer muito com essa volta dos treinos intensos, ele tem que se cuidar justamente nas férias. Pelo menos procurar um profissional da área, pelo menos manutenção, como eu tinha falado antes, manutenção da massa muscular, para não sofrer tanto nessa volta. A questão da preocupação da lesão em si vai partir do trabalho adequado da equipe interdisciplinar que eu venho falando. No caso, o fisiologista e o preparador nesse fato aí. Então tem que ser
um trabalho bem adequado para que esses atletas não se lesionem, entendeu? Entendi, perfeitamente. Espero que todo mundo esteja entendendo aí. Eu tô me sentindo quase uma educadora física aqui com o que o Mauro tá me dizendo. Mas enfim, para meio que encerrar esse bate-papo da gente, falar de uma pessoa que eu acho que todo mundo se pergunta como é que ele vai voltar a cada férias, né? Porque assim, o Walter é o tipo de jogador que todo mundo para e pensa, meu Deus, será que ele nunca vai conseguir atingir o índice de massa muscular correta, sem a gordura também no corpo e tal? E aí você vê aquela foto, você não viu a foto ainda, meus amigos? Procurem. Reapresentação de Walter e goleiro Márcio assusta torcedores. Tem uma matéria no ESPN que tem a foto deles. Companheiros, Mauro, como é que um cara volta daquele jeito? Um goleiro, que você sabe que não tem um desgaste tanto quanto jogadores de linha, né? Porque o jogador de linha a gente sabe. Por exemplo, eu lembro do Rainer jogando e de situações em que ele, por exemplo, chegava no vestiário vomitando por conta do desgaste dele, que era muito grande. E ele era magrinho, não tinha muita massa muscular. E assim, tinha sempre que ele se desgastava muito em campo, sempre que ele se doava bastante, e principalmente depois que lançou aquele negócio, faz um gol, Rainer. Então aí todo mundo ficava naquela, né, de ele se doava muito. Mas aí um jogador de linha, acontece situações como essa, de você ver a perca de uma forma mais fácil. Mas e um goleiro, companheiro, como é que faz? O goleiro não se cuida nas férias, aí se reapresenta que nem uma bola. Como é que esse cara quer ser titular num time? Me explica, tu colocaria esse cara no teu time? Não. Como é que faz para jogadores específicos como esses? Bem, no caso, falando mais específico do Walter, que ele sofre de distúrbio alimentar, é complicado. Tem que ter um trabalho psicológico também. #tenso. Então, é complicado. A equipe geral tem que periodizar um trabalho somente para ele, e tanto na parte técnica, sem dúvida que é um excelente jogador, mas tem que disciplinar tanto na parte física quanto na alimentar. Fecha a boca, companheiro. Olha, eu queria agradecer aqui ao Mauro, tá, por disponibilizar um tempinho, tá perdendo neste momento um aniversário muito bacana e a pelada de sábado dele para poder estar aqui falando com a gente. Mas olha, se você tem mais alguma dúvida para deixar, para perguntar a ele, poxa, jogador tal do meu time e não sei o que, até para mim mesmo, não tem problema, você vai deixar aqui embaixo os comentários e ele vai poder responder a você, tá certo? Porque ele curte a página do Pé no Gramado, ele vai ficar atento. Eu também vou fazer a marcação dele aqui na nossa postagem pra você poder qualquer coisa adicionar ele no Facebook ou então adicionar a página dele, curtir lá a página dele, pra você poder ficar sabendo o que é que precisa fazer pra quando voltar pra sua pelada, porque ninguém é de ferro, né? Poder estar apto, não rolar lesão e também não precisar se preocupar com a sua massa muscular que tá um pouco mais alto ou o índice de gordura que também tá mais alto. Mauro, valeu mesmo e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente!